As eleições que se aproximam devem entrar para a história da República Brasileira como as mais violentas até hoje. Vou tomar emprestado aqui as informações, o texto do colega Luiz Carlos Azedo, no Correio Brasiliense, no jornal Estado de Minas, deste domingo, em que ele diz que, considerando a inflação, a receita da fábrica Taurus, fábrica de armas no Brasil, cresceu 47,4% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período no ano passado. Praticamente aumentou a metade da produção de armas no Brasil pela Taurus. A sua participação no mercado brasileiro passou de 21,3% no primeiro semestre de 2021 para 28,6%. Foram 186 mil armas vendidas no Brasil de janeiro a junho, um aumento de 17,7% em base anual. Não é por acaso que a Taurus vem aumentando assim assustadoramente a sua produção e a disseminação das armas, porque isso vem na consequência, na esteira da política do presidente Jair Bolsonaro de armar a população brasileira. Os irmãos, que são os filhos dele, Carlos, Eduardo e Flávio, são defensores e lobistas das empresas, das fábricas de armas concorrentes da Taurus. Eduardo tem conversado com gigantes estrangeiras do mundo dos armamentos e munições, como a alemã Sig Sauer e a italiana Beretta, para abrirem filiais aqui. Outras empresas do setor, como a austríaca Glock e a americana Smith Wesson, também estariam interessadas em investir no Brasil. A política de liberação do porte e uso de armas pelo presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil na fronteira do mercado de armas de pequeno porte para uso individual, em razão da multiplicação dos clubes de tiro. O jornalista Leonardo Cavalcante, a propósito disso, também citado pelo Azedo na coluna dele de hoje, diz que é uma situação que está fora de controle. De agosto de 2011, aliás, de agosto de 2021 a julho deste ano, foram concedidas autorizações para 264.129 pessoas comprarem armas e munições, uma média de 795 pessoas por dia. O número é maior do que os efetivos das Forças Armadas, que são 356 mil, e de policiais militares de todo o país, que são 417 mil. O Brasil tem 700 mil pessoas aptas a andarem armadas, inclusive com armas bem mais potentes, como fuzis, destaca Leonardo Cavalcante. O Exército não tem informações básicas sobre essas pessoas, como origem, gênero, idade ou renda salarial do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é o SIGMA. Também não tem acesso ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que é o InfoSeg do Ministério da Justiça, utilizado pela Polícia Federal para checar se as pessoas têm ou não antecedentes criminais. Essa variedade de armas à disposição da população, esse incentivo a que todo mundo ande armado, todo mundo transforme a sua segurança pessoal no sinônimo da segurança coletiva e da segurança pública, o que não corresponde à realidade. Isso vem transformando os clubes de tiro, que se multiplicam também pelo país ao bel prazer dos atiradores, em comitês eleitorais do presidente Jair Bolsonaro nesse processo eleitoral. A violência temida por 2 em cada 3 eleitores, segundo pesquisa recente divulgada pela imprensa, se justifica com esses números, a base desses números
que são realmente números assustadores e alarmantes. A população brasileira, que é uma população pacífica, não é uma população de guerra, não temos o hábito de usar armas, como os americanos, por exemplo, que são o exemplo seguido, o paradigma que preferem adotar os Bolsonaro para tudo. Vocês se lembram do Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana? Então, os Estados Unidos conquistaram, ocuparam o território à base da bala. O oeste americano o faroeste americano, era aquilo mesmo, retratado pelos filmes que nós vimos do cinema durante a década de 40, 50, até década de 30 também. Mas o fato é que isso aí é a realidade americana. Nós não fomos colonizados dessa forma, nem ocupamos o território dessa maneira. O Brasil sempre teve posições pacifistas, posições que aqui e ali houve um problema ou outro, como a Guerra do Paraguai ou como a ocupação do Acre no começo do século XX, mas isso não significa que o Brasil tem um histórico de beligerância como os Estados Unidos têm. Tampouco o Brasil tem um histórico de país imperialista como os Estados Unidos têm, que tem que usar a força. Isso é muito perigoso para nós, adotarmos esse modelo armamentista à torta e à direita americano, principalmente levando em conta que não há qualquer controle, nem da polícia, nem do exército, nem de ninguém. Nós estamos nos tornando um país de pessoas armadas que vão resolver na bala qualquer diferença que tenham com o vizinho, no trânsito, em qualquer situação. Isso é muito perigoso. Um abraço.